As condições econômicas só estão piorando. Indo até 2023, nos encontramos em um ambiente de alta inflação. Ao mesmo tempo, a atividade econômica está de fato desacelerando. E, assim como em 2008, os empregadores estão realizando demissões maciças à medida que uma crise habitacional assustadora se espalha pelo país. Aqueles que estiveram esperando a implosão econômica podem parar de esperar porque a implosão econômica chegou oficialmente. A seguir estão 15 fatos que provam que um colapso econômico maciço já está acontecendo neste momento. Primeiro, as vendas de casas caíram por 10 meses consecutivos. O principal fator foi o rápido aumento das taxas hipotecárias. Isso prejudicou a acessibilidade da habitação e reduziu os incentivos para que os proprietários colocassem suas casas à venda. Além disso, o estoque de moradias disponíveis permanece próximo aos mínimos históricos. No entanto, o custo dos imóveis continua sendo um desafio para muitas famílias que procuram um lugar para chamar de lar. Especialmente porque a inflação alta e as taxas de juros ainda altas têm corroído o poder de compra. Em segundo lugar, as vendas de casas existentes caíram 35,4% nos últimos 12 meses. Este é o maior declínio ano a ano desde o colapso da Lehman Brothers. Em essência, o mercado residencial congelou em novembro, assemelhando-se à atividade de vendas observada durante os bloqueios econômicos da Covid-19 em 2020. Em terceiro lugar, a confiança dos construtores de casas tem caído por 12 meses consecutivos. A confiança dos construtores e das famílias no mercado habitacional caiu 2 pontos para 31 de dezembro no índice do mercado habitacional. Qualquer valor abaixo de 50 é considerado negativo. É o 12º mês consecutivo de declínios e a leitura mais baixa desde meados de 2012, com exceção de uma queda muito breve no início da pandemia da Covid. O índice era de 84 em dezembro do ano passado. Neste ambiente de alta inflação e altas taxas de hipotecas, os construtores estão lutando para manter as casas acessíveis para os compradores. Nossa última pesquisa mostra que 62% dos construtores estão usando incentivos para impulsionar as vendas, incluindo a oferta de descontos em hipotecas, o pagamento de pontos aos compradores e a oferta de reduções de preços. Número 4. Os custos de construção de habitações aumentaram mais de 30% desde o início de 2022. Espera-se que as condições de habitação mais fracas persistam em 2023 e prevemos uma recuperação em 2024. Dado o déficit habitacional nacional existente de 1,5 milhões de unidades e a previsão de taxas hipotecárias mais baixas no futuro com a flexibilização da política monetária do Fed em 2024, esperamos uma recuperação em 2024. Em quinto lugar, o número de licenças para residências unifamiliares caiu por 9 meses consecutivos, mas mais notavelmente, as licenças para residências multifamiliares caíram a pique. Em termos de partidas, as partidas unifamiliares caíram para o 8º mês em 9, enquanto as partidas multifamiliares conseguiram um pequeno aumento mês a mês. Suspeitamos que as licenças de construção enfrentem uma pressão significativamente maior, já que as expectativas dos construtores de casas para as vendas futuras estão em níveis baixos da década. Em sexto lugar, o índice de fabricação do Empire State caiu para uma leitura negativa de 11,2 em dezembro. Esse número estava muito abaixo das expectativas. O índice de novos pedidos caiu para 25,8 negativos em dezembro, de 16,2 negativos no mês anterior. Os embarques caíram de 7,0 negativos no mês anterior para 6,2 negativos no mês anterior. Em 7 de novembro, houve o maior declínio nas vendas no varejo durante todo o ano. Como relatado pelo Departamento de Comércio na quinta-feira, os consumidores reduziram os gastos em novembro e não conseguiram manter nem mesmo um nível moderado de inflação durante o mês. As vendas no varejo para o mês caíram 0,6%, ainda pior do que a estimativa do Dow Jones de uma queda de 0,3%. O número não está ajustado para a inflação de acordo com o índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho, que subiu 0,1% em novembro, também abaixo das expectativas. O declínio foi amplo em todas as categorias. As lojas de móveis e artigos para casa registraram um declínio de 2,6%. Os centros de jardinagem e materiais de construção sofreram uma queda de 2,5%. E as concessionárias de automóveis e peças de reposição caíram 2,3%.
Oitavo, até mesmo os grandes nomes de Wall Street estão começando a demitir trabalhadores. De fato, foi noticiado que a Goldman Sachs logo demitirá cerca de 4.000 funcionários. Foi solicitado aos gerentes de toda a empresa que identificassem funcionários com baixo desempenho para o que poderia ser um corte de até 8% de sua força de trabalho no início do próximo ano. Estes cortes parecem muito mais profundos do que os que ocorrem em outras empresas de Wall Street, como o Citigroup, que está demitindo dezenas de funcionários em meio à retração do mercado, e o Barclays, que está demitindo cerca de 200 pessoas, informou a CNBC. Número 9. A Reserva Federal admite que o número de empregos reais nos Estados Unidos foi superestimado em mais de 1 milhão. Número 10. Os cortes de empregos nos Estados Unidos foram 417% maiores em novembro do que no mesmo mês de um ano atrás. Essencialmente, estes números nos dizem que um gigantesco tsunami de demissões começou nos Estados Unidos, e acredito que as coisas vão piorar ainda mais em 2023 e mais além. Nossos líderes têm adotado políticas que têm sido extremamente destrutivas para a economia dos Estados Unidos, e muitos de nós temos advertido que o dia do ajuste de contas chegaria. Bem, parece que chegou o dia de contar para os trabalhadores americanos, e os próximos meses não vão ser bonitos. Número 11. Uma recente pesquisa do Wall Street Journal revelou que cerca de 2/3 de todos os americanos esperam que a economia fique ainda pior no próximo ano. A pesquisa sugere que a recente explosão de notícias econômicas positivas, a moderação dos preços do gás e a desaceleração da inflação não alteraram a opinião de muitas pessoas sobre o risco de recessão. Isto é algo que muitos economistas previram ser provável. O pessimismo econômico é maior entre os republicanos, com 83% esperando que a economia fique pior. Pouco mais da metade dos independentes pensam assim, enquanto 22% dos democratas pensam assim. Número 12. Uma pesquisa Bloomberg recentemente divulgada constatou que 70% dos economistas americanos acreditam que uma recessão está se aproximando em 2023. A probabilidade de uma recessão em 2023 aumentou de 65% em novembro, e é mais do dobro do que era há 6 meses, de acordo com a última pesquisa mensal de economistas da Bloomberg. A economia americana enfrenta fortes ventos de proa devido ao aumento das taxas de juros, alta inflação, o fim do estímulo fiscal e fracos mercados de exportação no exterior. As empresas se tornaram cautelosas em aumentar os inventários e contratar pessoal. E é provável que atrasem a construção e outros planos de investimento, pois o crédito é mais caro e os livros de pedidos estão encolhendo. Investimentos reduzidos, gastos domésticos fracos e uma economia global à beira da recessão atingirão os fabricantes do país de forma particularmente dura. Número 13. A inflação continua fora de controle. Neste momento, um chefe de alface custa $11 em um supermercado da Califórnia. Em todo o país, o custo médio de uma cabeça de alface romana é agora de apenas $2,50, de acordo com dados federais. Mas isso ainda representa um aumento de 47% desde outubro. Os preços dos produtos podem variar muito de região para região, e até mesmo de loja para loja, devido a uma série de fatores, tais como as tendências locais de crescimento sazonal e os contratos que os supermercados podem negociar com os agricultores e fornecedores. Uma doença assola os campos de alface do Vale das Salinas, a saladeira do mundo, e causa escassez em todo o país. E como os agricultores e pesquisadores procuram desesperadamente um remédio para o vírus dos insetos espalhados, compradores, merceeiros e restauradores enfrentam um choque de preços. 14. Os preços gerais dos vegetais nos Estados Unidos são mais de 80% mais altos do que nesta época no ano passado. Agora, mesmo depois de ouvir tudo isso, muitos de vocês terão dificuldade de acreditar que estes números sejam reais. O preço dos ovos subiu 26% no mês passado, e nos últimos 12 meses aumentou em 244%. A gripe aviária é a principal causa do aumento dos preços dos ovos. Mais de 50 milhões de galinhas e perus já morreram nos Estados Unidos. É provável que mais milhões de pessoas venham a morrer nos próximos meses. Quanto aos legumes, a seca sem fim na metade ocidental do país paralisou completamente a produção. De fato, uma pesquisa recente constatou que 74% dos agricultores em 15 estados ocidentais viram suas colheitas encolherem até 2022.
Número 15. Graças ao rápido aumento do custo de vida, 63% da população dos Estados Unidos vive agora de pagamento a pagamento. Os americanos estão presos em dinheiro e suas despesas diárias continuam a ultrapassar sua renda. Isto está afetando sua capacidade de salvar e planejar, disse Anush Nehra, chefe de saúde financeira do Lending Club. A média real dos salários por hora está 1,9% abaixo da do ano anterior, de acordo com os últimos dados do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos. Isto deixa muitos americanos em um vínculo. Como a inflação e o aumento dos preços forçam mais pessoas a mergulhar em suas reservas de dinheiro ou a recorrer ao crédito. Justamente quando as taxas de juros estão subindo no ritmo mais rápido em décadas. Os saldos dos cartões de crédito já estão aumentando, em 15% no último trimestre, o maior aumento anual em mais de 20 anos. Ao mesmo tempo, as taxas médias de cartão de crédito já estão acima de 19%, um recorde histórico, e em ascensão. Em uma tentativa desesperada de controlar a inflação, o Federal Reserve aumentou drasticamente as taxas de juros. São estas subidas de taxas de juros que causaram a queda do mercado imobiliário. Mas os funcionários do Fed insistem que essa dor de curto prazo é necessária para controlar a inflação. Mas, enquanto isso, nossos políticos em Washington estão ocupados em criar mais inflação, contraindo e gastando dinheiro a uma taxa absolutamente sem precedentes em toda a nossa história. Nosso sistema de governo tem falhado repetidamente, e nossos políticos continuam a gastar dinheiro em algumas das coisas mais ridículas que se pode imaginar. Não importa quem enviamos para Washington, a história permanece a mesma. Enquanto nossos políticos continuarem pedindo empréstimos e gastando trilhões de dólares que não temos, os funcionários da Reserva Federal não poderão vencer sua guerra contra a inflação. O Fed pode enviar taxas de juros para a estratosfera, mas a inflação permanecerá alta porque nossos políticos insistem em banhar a nação com gigantescas montanhas de dinheiro. Todos nós devemos ficar muito ofendidos e preocupados com o que está acontecendo. Mas a maioria dos cidadãos simplesmente não sabe o suficiente para se importar. Mas quando as condições econômicas piorarem ainda mais do que em 2008 e 2009, a maioria da população ficará muito zangada. É claro que as coisas poderiam ter sido muito diferentes se tivéssemos tomado melhores decisões nos anos que levaram a esta crise. Infelizmente, estamos sem tempo para mudar de rumo, e isso significa uma dor tremenda que nos espera a todos. Obrigado por nos seguir. Aguardamos seus comentários sobre este vídeo.